Olá a todos, meu nome é Júlia Petri, eu sou acadêmica de Medicina Veterinária da UniOeste de São Miguel do Oeste e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa que foi financiado pela Uniedu sobre a avaliação do percentual de caninos infectados com agente etiológico Leishmania no município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é a leishmaniose. Ela é uma doença infecciosa causada pelo protozoário do gênero Leishmania e é transmitida por um inseto vetor. E ela também tem como característica ser uma doença zoonótica. O que significa isso? Que ela pode ser transmitida para o ser humano. Então, o Brasil, ele lidera o ranking de casos registrados da América Latina, tendo 90% do número de indivíduos acometidos. E é um dos países com maior acometimento mundial. Então, como a importância da saúde pública é que a leishmaniose ela tem uma letalidade que pode chegar a 10%. E ela acomete principalmente indivíduos imunossuprimidos, como em adultos acometidos com HIV e crianças desnutridas. Como reservatório natural, temos os caninos domésticos. E eles têm uma característica de uma alta carga parasitária na pele, o que favorece a infecção do mosquito vetor. E como o ciclo peridoméstico é a maior fonte de infecção para nós humanos, é em regiões caninos, de regiões de encostas e matas. Por quê? Porque nessas regiões tem mais acúmulo de matéria orgânica. E é na matéria orgânica que o mosquito vetor vai se replicar, vai se reproduzir. E isso favorece a infecção dos caninos e também a nós humanos. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da leishmaniose. A gente começa com o animal, ele vai estar infectado com uma forma amastigota da leishmaniose. E quando o mosquito vetor vai picar esse animal, ele vai se contaminar com essas amastigotas. E dentro desse mosquito vetor, essa forma mastigota vai se transformar em promastigota. Ela vai ganhar um flagelo, uma cauda. E quando esse vetor picar um hospedeiro receptivo, pode ser tanto outro animal como um humano, ela vai infectar esse hospedeiro com a forma promastigota. E aí, dentro do hospedeiro, o sistema imune vai atuar e nisso entra o trabalho dos macrófagos. Eles vão tentar englobar essa leishmaniose, essa forma promastigota, para tentar destruir. Mas isso não vai ser efetivo. Dentro do macrófago, essas promastigotas elas vão perder o flagelo e vão se multiplicar, vão se reproduzir. Vão se multiplicar e vão romper esse macrófago e vão ser liberadas na corrente sanguínea. A partir daí, elas podem infectar outros macrófagos, fazer a multiplicação de novo e ser liberadas novamente, como também elas podem infectar todos os órgãos do corpo, se disseminar. E aí, quando esse hospedeiro que foi infectado for picado por um mosquito vetor novamente, esse mosquito vetor vai se contaminar e pode contaminar outros hospedeiros. Então, o vetor. O vetor seria o mosquito palha da espécie Lucioma longipalpis, e ele tem como característica sua reprodução na matéria orgânica e ele não se dissemina a mais de 1 quilômetro de onde ele foi gerado. Então, 63,2% dos caninos infectados são assintomáticos. O que significa isso? Mais da metade dos caninos infectados com a leishmaniose não tem sintoma nenhum. Então, isso é muito importante para a gente controlar essa doença, que está presente em todos os estados brasileiros. E ela aparece principalmente quando há mudanças ambientais, quando há um crescimento urbano, que a gente invade o ambiente de animais selvagens, principalmente, que vai entrar esse contato mais íntimo com o mosquito e vai acarretar nessa doença, a transmissão dessa doença para nós humanos. Então, como objetivo desse trabalho foi realizar a avaliação da testagem de canídeos domésticos que tenham como suspeita serem portadores assintomáticos ou sintomáticos da leishmaniose, coletar a amostra sanguínea, avaliar eritograma, leucograma dos animais soropositivos, comparar as afecções dos animais soropositivos. Então, como critérios de inclusão,
A gente utilizou a aceitação do tutor, animais principalmente oriundos do meio rural, que tem maior predisposição de matéria orgânica, então, consequentemente, do mosquito, e animais que já têm sintomatologia característica da leishmaniose, como, por exemplo, a onicogrifose, que seria o crescimento excessivo das unhas. Então, também foi realizado o questionário e exame físico desses animais. Nesse questionário, a gente perguntava a idade, o sexo, quantas vezes esse animal era levado ao veterinário, qual era a origem desse animal, se ele foi adotado da rua ou se ele foi comprado em pet shop, se esse animal tem acesso à rua, quantos animais tem na residência, entre outros. E o exame físico para avaliar a integridade física, se esse animal já tem alguma sintomatologia ou qualquer outra coisa. Então, foi realizada a coleta de sangue, principalmente da veia cefálica, mas também poderia ser feito da veia jugular, e foram realizados os procedimentos laboratoriais. Então, na imagem 1, a gente está vendo o primeiro procedimento laboratorial que a gente realizava, que seria a centrifugação. A gente separava o plasma das hemácias. Então, na imagem 2, após a centrifugação, a gente vê a parte amarelinha, mais translúcida, que seria o plasma das hemácias que ficam no fundo, a parte mais vermelhinha. E aí, com uma pipeta, na imagem 3, a gente coletava só o plasma para utilizar como no exame como uma forma padronizada. Então, para realizar o exame, a gente utilizou o Snap Test da IDEXX como exame padronizado. A gente colocava 2 gotas de plasma, 6 gotas de reagente, homogeneizava bem, colocava no Snap e esperava dar o tempo do resultado. E para fazer as correlações, a gente coletava 2 amostras de sangue de cada animal. Uma amostra para realizar o teste e a outra amostra para realizar os exames complementares. Então, se o animal desse positivo, a gente faria os exames de alterações do leucograma, hemograma, bioquímicos, plaquetograma, para avaliar qualquer alteração que correspondesse. E então, ao final do trabalho, a gente faria correlações de que se essas alterações encontradas nos bioquímicos seriam decorrentes da leishmaniose, da doença, ou se fosse decorrente de alguma outra alteração do animal. Como, por exemplo, se 80% dos animais positivos tivessem alteração na ALT, que é uma enzima hepática, a gente poderia correlacionar que esse aumento, essa alteração na ALT poderia ser decorrente da leishmaniose. Se menos de 20% dos animais tiveram esse aumento da ALT, então a gente não poderia correlacionar com a leishmaniose, poderia correlacionar com qualquer outra doença sistêmica que esse animal poderia estar acometido. Então, foram testados 40 animais, 50% no meio rural, até por causa desse contato com a matéria orgânica, 25% do meio urbano e 25% das ONGs atuantes no município, pelo íntimo contato do animal com o ser humano. Foi escolhido São Miguel do Oeste porque não tem evidências da presença ou que não tem a presença da leishmaniose e porque há relatos de uma pesquisa específica, foi feita em 2001 até 2006, de casos em Santa Catarina. A maioria foi no litoral, mas em particular teve 2 casos em Guaraciaba, que chamou a atenção porque Guaraciaba fica a 15 quilômetros de São Miguel do Oeste, muito próximo. E também há casos em Chapecó, já houve relatos de casos. Então, como há muita deslocação de animais de uma cidade para outra, pode haver a contaminação. E como resultado, não obtivemos nenhum resultado positivo, então não foi realizado nenhum exame complementar laboratorial, nenhum bioquímico, porque a proposta era para ser realizada nos positivos para correlacionar, né, esses resultados, as afecções. Então, não foi possível realizar essa parte do trabalho. Concluindo, então, nós não podemos concluir que não existe leishmaniose em São Miguel do Oeste,
a gente deveria fazer um estudo de maior abrangência com mais testes para avaliar com mais significância a presença ou não dessa doença em São Miguel do Oeste. Preferências desse trabalho. Agradecimentos, então, agradecimento especial ao Unedu, que financiou esse projeto de pesquisa, ao UNOESC, que facilitou a gente a realização desse projeto, a nossa professora e orientadora Fernanda Canelo Bandieira, que auxiliou, orientou em todas as nossas dúvidas na realização desse trabalho, a professora Daniele Cristine Beuronk, que é a nossa coordenadora e auxiliou da escolha do nosso tema desse trabalho, ao Clóvis Júnior Chaves e aos colegas que auxiliaram na realização desse trabalho. Muito obrigada pela atenção.